Meu nome é Fernanda de Paula Martins, estou cursando o curso de Biblioteconomia. O número da minha matrícula é 227319 e o título do meu trabalho, O Nazismo e a Grande Influência na Leitura. Agora eu vou iniciar a explicação. Então, como foi falado na apresentação, agora eu vou fazer uma breve explicação sobre o trabalho. O que foi o nazismo? O nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período entre guerras. Ele surgiu na Alemanha no final da década de 1910 e início da década de 1920, tendo como principal líder Adolf Hitler, que cometeu inúmeros crimes contra a humanidade, como por exemplo o Holocausto. O nazismo construiu um Estado totalitário na Alemanha, na década de 1930, sendo esse fato o principal motivo do início da Segunda Guerra Mundial. A Constituição alemã, antes do nazismo, garantia liberdade de expressão e de imprensa. Após a implantação do regime militar, em 1933, por meio de decretos e leis, esses direitos foram extintos. Os ditadores precisavam manipular a sociedade para que a maioria apoiasse e acreditasse nos ideais nazistas, e para que tivesse o maior número de fiéis, até porque quem não tivesse a favor do nazismo era descartado. Com esse objetivo em mente, eles tentaram controlar todos os meios de comunicação do país, por meio da censura e da propaganda, incluindo o controle sobre jornais, revistas, livros, arte, teatro, música, filme, rádio, etc. O objetivo geral desse trabalho é ressaltar a importância da leitura e quais as influências na sociedade com a falta dela. O objetivo específico mostra como foi o regime nazista quando se tratava de intelecto e explica o quanto a censura e a manipulação de informações foram prejudiciais àquela sociedade, principalmente com o evento A Queima dos Livros, já que os livros eram um meio de comunicação da época. A pesquisa feita para a conclusão desse trabalho tem caráter exploratório, para fins de conhecimento sobre o assunto, e metodologicamente foi utilizado a análise bibliográfica sobre obras e artigos relacionados ao tema. O regime nazista praticou o ato de destruição de diversos livros e uma constante perseguição aos escritores e sua respectiva obra. O comum na época era encontrar cinzas de livros nas praças alemãs, principalmente nas cidades universitárias. A intenção dos ditadores era controlar e manipular as informações e fazer com que as pessoas acreditassem que a ditadura militar teria pontos positivos e tornar os alemães como seus fiéis apoiadores. Em 1933, quando os nazistas chegaram ao poder, a Constituição alemã garantia liberdade de expressão e de imprensa. Em 1934, com a ditadura militar já implantada, tornou-se ilegal ser contra as ideias do nazismo ou fazer qualquer crítica ao governo de Hitler. Houve, na época, um evento que se chamava A Queima dos Livros, que reuniu estudantes universitários, fiéis ao regime nazista, que atearam fogo em mais de 25 mil livros, que era considerado não alemãs, e esse fato gerou ainda mais alienação nas pessoas daquela sociedade, que ficaram impedidas de enxergar o lado mal do nazismo. As listas dos livros incluíam tanto os livros escritos por judeus, quanto de autores não judeus, que possuíam ideais contrários às ideias nazistas. Na noite de 10 de maio de 1933, os nazistas realizaram a queima dos livros, marchando com tochas na mão, em desfiles noturnos e cantavam hinos, enquanto queimavam os livros em imensas fogueiras. Naquela noite, mais de 25 mil livros foram destruídos pelo fogo. Uma frase impactante, escrita pelo poeta judeu alemão Heinrich Heine, em 1920, ilustra todo o contexto falado neste trabalho. A frase é: onde se queimam livros, acaba-se queimando pessoas. É fato que a leitura é uma das coisas mais importantes que o ser humano necessita. A ditadura militar influenciou negativamente em diversos pontos,
mas o principal deles foi quando censurou e impediu a propagação de qualquer informação, deixando somente as favoráveis ao regime militar, tendo um impacto completamente tendencioso. O evento A Queima dos Livros, que aconteceu em 10 de maio de 33, resultou em uma maior quantidade da propagação da alienação que os nazistas queriam fazer sobre a sociedade, fazendo com que as pessoas fossem forçadas a acreditar nos ideais nazistas. Agradeço a atenção de todos.